Olá, meu fraternal boa noite a todos. É com muita alegria que venho mais uma vez apresentar o Evangelho no lar, pelo motivo de pandemia, que é de responsabilidade nossa e em homenagem e respeito ao Centro Espírita Eurípides Barazanufo de Franco da Rocha, com mais de 50 anos de existência, que a gente vem fazer o Evangelho em nome de Deus, em nome de Jesus, da nossa Mãe Santíssima. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, aos nossos mentores espirituais de luz, nossos anjos da guarda, que possam nos acompanhar, nos dando orientação, nos dando discernimento para ouvir o Evangelho, a palavra desta manhã. Vou pedindo a corrente africana, a corrente indiana, a corrente dos caboclos, dos preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João, corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, Padre Miguel, Padre Cícero do Juazeiro, corrente dos baianos, dos boiadeiros, dos vaqueiros, corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, corrente do amor, corrente da paz, corrente da luz, corrente dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, corrente da família, corrente médica, Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Frite, Dr. Shapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson. Nos dê, de onde estiverem, bem longe da terra, eu sei, mas nós pedimos, nos dê a energia, a meditação necessária para mais este Evangelho. Vou iniciando os trabalhos então com a oração da prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta seus humildes filhos nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas asas e abriga-nos do mal do mundo. Levanta ao nosso espírito a majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho e virtude, único pelo qual podemos nos encontrar. Jesus, paz a eles e misericórdia aos nossos inimigos. Recebe em teu seio divino a prece do último dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas e atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito, divino de todos os amores. Se a humanidade com teus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegarmos à morada do teu reino. Amiga estrela, farol dos justos e pecadores, abre teu seio divino e recebe nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja, graças a Deus. Como sempre, eu costumo ler uma liçãozinha de algum livrinho. Hoje eu peguei o Sinal Verde,
do Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, e abri aqui aleatoriamente, deu dever ao trabalho. A gente vem aqui na Terra com alguns compromissos, né? O compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura ao esforço da equipe na obra de realizar. Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. Aqui é quem tem o feeling do ponto de vista de ver o serviço, executar ou pedir para alguém executar, ter uma visão do que precisa fazer dentro do trabalho, dentro das fábricas, dentro das obras, enfim, todos os setores, a iniciativa, aquela visão de perceber o que deve ser feito, é importante na carreira dos jovens e, enfim, na carreira de todos, né? A câmara fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro, tá vendo? O trabalho, ele dignifica o homem, né? Quem encarnece da obra que lhe honorifica a existência, desprestigia a si mesmo. Ficar reclamando muito, bufando, né? Servir alguém do próximo, servir além do próprio dever, não é bajular, e sim extenuar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Não é puxa-saquice, é competência, é vontade de ver a coisa dar certo, o que seja bom para a gente e para os outros que estão também ao nosso redor, né? Não querendo não sendo chato, né? No trabalho a gente tem que conversar com respeito, com harmonia sempre, né? Para que a coisa ande bem para todos e que cada um faça a sua parte. Na formação e complementação de qualquer trabalho é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Bacana essa lição, gostei muito. Dever do trabalho. Sempre, né, devemos trabalhar com alegria. Isso depende muito também do ambiente de trabalho, né? A gente tem que dar graças a Deus sempre de trabalhar em ambientes amigos, em ambientes harmoniosos, né? Eu sou muito grato desde o começo da minha carreira até aqui, com 34 anos de empresa, né? Eu tenho só que agradecer. Tive, lógico, quem não tem os seus pererê dentro das grandes empresas, não é? E eu sempre estive bem, não posso reclamar. Trabalhei muito, dei o sangue, suei. Tô falando assim porque eu tô perto da aposentadoria, falta 2 anos só. Então eu fico na expectativa, né, de aposentar e de ter cumprido minha carreira com presteza, com dedicação. Graças a Deus. A realeza de Jesus. Hoje é isso que o Evangelho nos traz. O capítulo é Meu Reino Não É Deste Mundo. Capítulo 2. A realeza de Jesus. Vamos então... Que o reino de Jesus não é deste mundo, todos conseguem compreender. Mas será que Jesus também teve um reino na terra? É uma pergunta. O título de reis nem sempre implica o exercício do poder por um determinado período. Ele é dado de maneira unânime a todos aqueles que, por sua genialidade, se sobressaem em uma atividade qualquer, dominando seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. Aqui nós podemos dizer que o Brasil tem exemplos, né? Pelé, Roberto Carlos, né? Rei do futebol, rei da música. Não que eles são reis de coroa, não. Reis pelos atos, pelos que fazem, né? O Pelé no futebol, o Roberto Carlos
na música, e temos tantos outros reis aí, né, que passaram aqui, reis sem coroas, a exemplo de Jesus, né, que foi o espírito mais evoluído que já passou pela Terra e que segurou a onda até o fim. Ele foi crucificado, foi morto daquela forma, mas ele não voltou atrás com relação àquilo que ele estava aqui para cumprir, né? É muito doloroso saber disso, porque o povo da época era bruto, né? Muito bruto. É nesse sentido que se diz o rei dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, dos cantores, dos jogadores de futebol, ainda estou acrescentando aqui. A realeza, onde o rei usa a coroa, é quase sempre um jogo de interesse e oportunidades. Aqueles reis da Inglaterra, aqueles reis de Roma, do Egito, né? Aqueles, agora sim estamos entrando aqui no rei humano, né? Sendo, na maioria das vezes, amaldiçoada. A realeza terrena encerra-se com a morte do rei. A realeza moral, nascida do mérito pessoal, é consagrada no tempo. Tem muito mais valor e importância do que aquela que efetivamente leva a coroa. Tá vendo aqui? Os caras marcam o tempo deles. O Pelé, por exemplo, marcou o século XIX, né? Isso aqui todo mundo sabe, 1900, século XIX, agora nós estamos no século XXI, 20, né? Século XXI, século 2020. É meio confuso, mas vocês vão entender o que eu estou falando. É que nem eu digo que Jesus ele rasgou o véu do tempo. Tem a história antes de Jesus e depois de Jesus. Então, para vocês verem a grandeza, né, desse espírito. A realeza moral nasce no mérito pessoal e consagrada no tempo. Tem muito mais valor e importância do que aquela que efetivamente leva à coroa. Além de ser imortal, é sempre abençoada pelas gerações futuras e continua governando mesmo após a morte. Sob esse aspecto, Jesus foi o rei mais poderoso de todos os soberanos da terra. Foi o rei mais poderoso de todos os soberanos da terra. E foi com razão que ele disse a Pilatos: eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. Nossa, se eu fosse o Pilatos, quando ele falou isso para mim, acho que eu já deveria, se eu tivesse lá, não sei, né? Não sei, talvez estivesse, a gente passou lá no tempo do Jesus, quem sabe, né? E com tudo que o Jesus já tinha realizado, se ele falasse isso, talvez eu ia entender que ele não ia me prejudicar na terra, eu me pondo aqui no lugar de Pilatos, né? Na verdade que Pilatos poderia ter salvo ele, mas acabou também, sei lá, dando um vacilo, vamos dizer assim, né? E talvez, né, ele devesse ficar um pouco mais aqui com a gente, né? Quem sabe? A gente não sabe. Enfim, essa é a lição de hoje, né? Tem mais a continuação aqui, o ponto de vista, que é praticamente um resumo, já com a finalidade mais futura, né? Ele diz aqui o ponto de vista, que quando se acredita na vida futura, tem-se a certeza de que a vida continua após a morte. Isso que é a vida futura, é a vida após a morte. E essa certeza acarreta enormes consequências na moralização dos homens, né? A gente, quando vai descobrindo que um dia vai partir daqui, então a gente já começa a melhorar moralmente para que possamos acordar lá na claridade e na luz, não é verdade? O ponto de vista sobre a maneira com que eles encaram a vida na Terra, para tudo pode
para todo aquele que consegue, através do pensamento, imaginar a vida espiritual, que é infinita, a vida terrena torna-se apenas uma rápida passagem, como se fosse uma breve permanência num país hostil. Para todo aquele que acredita na vida futura, as amarguras da vida terrena são recebidas com paciência, pois ele sabe são de curta duração e que devem ser seguidas por acontecimentos felizes, ou seja, procurarmos ser felizes sempre. Com isso, a morte deixa de ser assustadora e não é mais a porta de entrada para o nada. A gente, depois de um certo tempo que está já encarnado, a gente descobre a vida futura, que é a vida espiritual, e que deixa de ser um pouco, para mim, pelo menos um pouco assustador, saber que a gente vai acordar e não vai acordar no nada, vamos acordar no mundo espiritual, né? Isso é gratificante, né? Que é o ser inteligente criado por Deus. Essa energia inteligente, ela não vai ficar lá sem trabalhar, dormindo, sendo vagabundo, lógico que não. Essa energia inteligente, seja em qualquer setor, ela vai continuar a sua projeção, a sua evolução. Ela passa a ser a porta de entrada para a libertação, permitindo ao homem o ingresso em uma morada de felicidade e paz. Ele, sabendo que está num lugar temporário, recebe com mais tolerância essas preocupações da vida, que resulta em uma calma de espírito que suaviza suas amarguras. A gente vai ficando doente às vezes, fica doente, sara, e cada vez que a gente vai passando as provas, a gente vai percebendo quão é certo a nossa passagem, né? Quão é certo a nossa passagem pela Terra. E aí as lições da vida vão nos fortalecendo, vão nos deixando preparados, né? Eu acho que ninguém quer morrer, né? A gente quer ter vida material, vida encarnada, com a alma no corpo, por muito tempo ainda, né? A vida na Terra é muito bacana, eu amo muito, mas claro que tem que ter a certeza que um dia a gente vai deixar aqui esse corpo e ir para o mundo espiritual. Vibrações. Podemos vibrar com muita fé. Quero pedir uma corrente nesse momento, uma corrente espontânea, uma corrente de pensamentos pela paz no mundo, pelo amparo aos pobres, pela saúde dos enfermos, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pela reabilitação dos presidiários, por todos os trabalhadores do bem, pela harmonia dos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonados e, por que não, por nós mesmos. Que Deus abençoe a todos e ilumine. Oração de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras,
de seus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, amém. Neste momento vou pedir à Mãe Genoveva, juntamente com os seus anjos de luz e com todos os companheiros que nós já pedimos aqui no começo, possam fazer uma visita nos lares de cada um, dando aquele passe espiritual necessário ou merecido por cada um, que vão ajudando na cura em todos os sentidos, na cura dos lares, na cura da depressão, da ansiedade, e evitar, Senhor, todos contra o suicídio, que esses pensamentos não vigorem em nenhum ser humano. E pedir também, além desse passe espiritual que está sendo alcançado agora por todos aqueles que estão em comunhão, vamos liberando as correntes que ainda estão nos assistindo, para que possam partir, trabalhar com os outros setores. Que assim seja, graças a Deus, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor, porque teu é o reino, é o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muita paz, saúde e amor a todos. Fiquem todos com Deus. Uma boa segunda-feira, final de noite. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Graças a Deus, graças a